bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Pod Animal e o nosso bate-papo de hoje vai ser com o Dr. Ricardo. Ele é médico veterinário, especializado em ortopedia, trabalha com a gente lá no Mundo Animal. Bem-vindo, né? Doutor, agradecer obrigado. a sua presença e para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho, contasse como que entrou para essa área da ortopedia, explicar o que é a ortopedia aí nos pets. Ótimo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Como o doutor aí falou, eu sou veterinário especializado em ortopedia, né? Essa questão da ortopedia na minha vida veio por conta de um cachorro que eu tive mesmo. Era um salsichinha. Na verdade, é um cachorro que vê muito pouco hoje, é um piquinês, né? Quase acabou. E ele teve um problema de coluna, né? Eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade. E esse cachorro ficou com paraplegia e acabou tendo que fazer eutanásia na época por falta de especialização na área mesmo, né? E a gente acabou eutanasiando ele porque ele parou de andar e não teve outra solução na época, né? E quando eu entrei na faculdade de veterinária, eu sempre peguei muito cachorro na rua para cuidar e tudo, né? Então foi meio que natural eu entrar nessa área aí. Quando eu entrei na veterinária, a minha vontade sempre foi, desde o início, a ortopedia mesmo, né? E foi muito natural essa entrada na ortopedia porque eu consegui um estágio durante o curso com um ortopedista muito bom na época. E o cara pegou na minha mão e ensinou muita coisa, né? E logo após eu terminar o curso ali de veterinária, eu já fui para pós-graduação de ortopedia, né? E de lá para cá são 15 anos aí na área atuando, né? E além da pós, vários cursos, né? Relacionados a técnicas cirúrgicas e tudo mais. E estamos aí agora na luta e fazendo cirurgias de joelho, coluna, quadril, né? Fraturas, ligamentos e tudo mais, né? Ricardo, conta pra gente quais são as principais doenças, principais alterações que os cães e os gatos apresentam na parte ortopédica e quais sinais que os tutores podem observar que faz com que, olha, preciso levar no ortopedista. Certo. Assim, algumas raças, né, elas têm doenças características, né? Então, hoje em dia, a gente pega aí o Spitz, por exemplo, né? É muito comum ali uma claudicação por conta de luxação patelar ou uma necrose asséptica da cabeça do fêmur, né? Outras raças, por exemplo, igual o Teckel, que tem muito problema de coluna. Então, a gente pega os cachorros de grande porte, muito problema ligamentar, de joelho, de cotovelo, de ombro, né? Então, assim, geralmente, o tutor, quando procura o serviço de ortopedia no hospital veterinário, é porque o cachorro tá claudicando ou tá se mordendo, né? Então, é muito comum isso, né? A claudicação ou a dificuldade para levantar e começar a caminhar. Ou o relato também é assim: o cachorro fica deitado, quando ele levanta, ele manca. Aí, depois que o sangue dele esquenta, ele para de mancar, né? Mais ou menos esse, né? Então, assim, muitas artroses também, né? E com o avanço da medicina veterinária, então a gente está dando muito mais longevidade para o paciente também. Então, as doenças da terceira idade vêm junto, né? Então, a gente tem as espondiloses de coluna, né? As osteoartroses graves mesmo. E coisa que antigamente a gente não via, né? Então, porque uma perspectiva de vida aí aumentou muito e veio outras doenças juntos também. Tá? Sim. De relação às raças, você estava falando, citou raças pequenas, raças grandes. Tem alguns problemas que são mais comuns nas raças grandes e outros que são mais comuns nas pequenas, e tem alguma coisa que dê para fazer para evitar ou amenizar os sintomas? Assim, o que a gente fala, né, que tem a genética e a atividade do bicho durante a vida, né? Quando você junta uma genética propícia a ter o problema com um cachorro que tem uma hiperatividade durante a vida, então, caso um problema, vai aparecer muito antes. Por exemplo, você pega um Spitz, né? Ele vai ter luxação de patela. 90% deles tem luxação de patela. Isso aí, inicialmente, no início da vida, não provoca nada, porque não tem artrose, tá tudo novo, funcionando ainda.
Com o passar do tempo, esse desgaste ósseo vai aparecendo e vai dando problema, né? Então, isso é uma característica de raça pequena, a luxação de patela, né? Eu falo Spitz, mas tem Pinscher, tem Lhasa, tem Maltês, York, né? Todos eles têm. A necrose asséptica também é uma outra lesão, né? Do crescimento aí em raças pequenas. E quando a gente parte aí para os grandes, né? Então, por exemplo, um Rottweiler, um Pitbull, American Bully, é muito problema de ligamento cruzado, né? E displasia coxofemoral também, né? Então, quando você já tem essa genética que já vem com esse problema e você mistura com uma hiperatividade no dia a dia dele, que é pular, correr e sobe e desce tudo, isso aí aparece muito mais frequência, muito mais rápido, né? Então, hoje em dia, você vê pacientes ali com 3, 4 anos de idade com uma artrose de quadril que é inaceitável para a idade, né? Então, você já pensa no potencial genético nesse caso aí, né? É diferente de você pegar um paciente com 15 anos de idade que tem um pouco de artrose. Já é o esperado. É o esperado, né? Entendeu? Então, a gente vê muito a genética aí nesses casos. E eu acho que esses cruzamentos que vêm sendo feitos, né? Talvez, não estou falando de criadores, mas não feito por criadores, né? E o cruzamento, às vezes, que traz essa herança genética ruim aí. Com relação... Na realidade, eu vou perguntar 2 coisas ao mesmo tempo. Com relação a sobrepeso, obesidade, o quanto isso pode interferir em questões articulares e ósseas. E um adendo nessa questão, ainda mais porque a gente está num clima meio friozinho, o quanto o frio pode potencializar dor, o quanto isso pode interferir. Sim. Ótimo. Então, o sobrepeso e o problema endócrino em geral, né? Mas o sobrepeso, o que acontece? Você pega, às vezes, um cachorro com uma estrutura óssea ali para 15 quilos. Só que daí tá carregando 30, né? Os ligamentos dele são para o peso ideal, que seria os 15 quilos dele. Então, assim, o sobrepeso tem muito esse problema de artrose e ruptura de ligamento, tá? Por sobrecarga mesmo, né? Então, você pega um quadril, às vezes, com artrose e o cachorro com sobrepeso. Aí você reduz o peso dele e melhora totalmente da artrose, né? Então, o controle do peso alivia muito a dor, né? Quanto ao frio, até uma pergunta interessante, né? Essa semana aqui eu atendi 4 pacientes de coluna, porque, assim, eles já eram de coluna, sempre foram, e por conta do frio, agravou mais ainda o problema, né? De parar de andar mesmo, né? O que eu percebo é que, eu normalmente recomendo para os tutores, tentar manter mais aquecido possível no onde eles ficam, até mesmo por conta do posicionamento na hora de dormir e a tensão que eles fazem para tentar se aquecer, pode ser um facilitador para acordar travado, né? Sim. Acordar já bem dolorido. O problema de artrose, problema de coluna no frio, né? Quanto mais aquecido, melhor. Para evitar essa dor ao levantar, né? E assim, tirando que tudo isso aí dá uma tensão muscular por dor já constante. Imagina aquilo ali resfriado ainda, né? Sim. Né? Então potencializa sim, né? O ideal, né? Tem cachorro que é criado fora de casa, outros dentro de casa, né? Mas o ideal no frio para esses pacientes é roupinha mesmo e lugar aquecido, né? Não dormir no piso frio, né? Manter quentinho. Fazer um controle dessa forma. Mas é paliativo, sim, né? É sim, paliativo, sim. é paliativo. E esses problemas ortopédicos, todos eles têm indicação cirúrgica? Algum deles não tem indicação cirúrgica? Não, o que acontece? Hoje em dia, né, com os exames diagnósticos, né? Então, quando eu falo disso, a gente fala aí de ressonância magnética, ultrassom de ligamento, tomografia, né? A gente tem a eletroneuromiografia para testar nervos também, né, e tudo. Então, a gente consegue, hoje em dia, fechar um quadrante dentro da lesão e ver o que é cirúrgico ou não, né? Por exemplo, uma lesão por extrusão de disco, que é a famosa hérnia de disco, muitas vezes só se resolve com cirurgia, tá? Porque, assim, a compressão que é feita na medula é mecânica. Então, você tem que abrir e tirar aquela compressão ali, né? Uma ruptura de ligamento cruzado, por exemplo, também, né, é cirúrgico. As artroses, geralmente, a gente consegue com tratamento paliativo, medicamentoso, fisioterapia, acupuntura, contornar isso aí, né? Assim como os famosos bicos de papagaio que acontecem em coluna, que é as espondiloses, né?
também não são cirúrgicas, né? Então, fechando o diagnóstico, a gente consegue direcionar, olha, esse paciente só cirurgia, esse paciente cirurgia com fisioterapia, esse paciente cirurgia, fisioterapia e medicamentoso, ou esse paciente só medicamentoso com fisioterapia, né? Então, dá para a gente direcionar bem os tratamentos e ter um bom resultado, né? A gente quer entrar um pouquinho no caso do Billy, que foi um paciente que a gente acompanhou lá no hospital e que teve uma evolução bem significativa e uma resposta a todo o tratamento e que a família ficou muito feliz. Sim. E a gente também. Então, foi um bichinho que a gente teve um sucesso muito grande no tratamento dele. Então, eu queria que falasse um pouquinho do Billy. Tá. Bom, o Billy, eu atendi ele no hospital, no Mundo Animal. Um casal muito gentil, né? Eles chegaram ali meio... bem nervosos ali com o caso dele, que ele travou e ele parou de andar. Ele não usava mais as perninhas, tá? Então, os membros pélvicos dele estavam ali morto praticamente, né? E nos testes que eu fiz no dia, eu diagnostiquei que ele tinha uma lesão ali tóraco-lombar bem importante. E então, eu já solicitei a tomografia, né? Eles fizeram a tomografia dele e na tomografia veio essa imagem aqui, né? Olhando aqui, essa parte mais escura aqui, olha, que a gente tem é a medula, tá? Essa outra parte cinza mais clara que tem aqui é toda uma hérnia que estava comprimindo a medula pro lado de lá, tá? E ela aparece numa outra sequência aqui, né? E tem outras fotos também aqui. Então, olha, ele tinha uma compressão nesse ponto, tá? Bem na tóraco-lombar aqui, onde divide o tórax do abdômen. E tinha uma outra lesão lombar aqui também, né? Dá para ver a lesão aqui e a outra lesão aqui. Essas lesões que eu tô apontando com o dedo é o disco intervertebral que ele subiu, comprimiu a medula e calcificou, né? Então, quando eu atendi esse paciente e eu conversei com eles, eu falei que a chance dele voltar a andar era mínima, na verdade. Porque antes da gente fazer a cirurgia, a gente faz todo um exame neurológico do paciente. E nesse exame ele não tinha o suficiente para falar que ele ia voltar a andar, né? E que seria uma tentativa ali da gente limpar todo esse material que estava lá dentro e ver como que ele respondia com a fisioterapia, a acupuntura e tudo mais, né? E aí foi feita a cirurgia dele, né? Essa cirurgia, basicamente é o quê? A gente abre a lateral da vértebra, né? Expõe a medula, vê onde está a hérnia e remove ela com o aparelho, né? Com o instrumental. Então você vê que aqui foi o acesso tóraco-lombar dele. Eu fiz 3 hemilaminectomias nesse ponto aqui. E o acesso lombar dele aqui para fazer uma hemilaminectomia também. De todos esses pontos aqui eu tirei bastante material, né? Uhum. E no pós-cirúrgico imediato ele voltou da mesma forma que ele estava antes da cirurgia, tá? Então ele voltou com paraplegia dos membros e tudo, né? E depois eu fui acompanhando o caso, né? Fazendo os retornos e vendo como que ele estava. E acabou que ele teve um bom resultado, né? Então ele voltou ali com uma paraplegia. Aí depois, aí foi, acho que a primeira caminhada dele ainda com os pontos ainda, né? Logo depois da cirurgia. Que logo depois foi para casa, né? Oh, bonitinho. Então você vê com as perninhas ali jogadas para trás, né? Como que se fosse um peso morto no corpo dele, né? E aí depois a evolução foi aí foi na internação, ainda no pós-cirúrgico, né? Ó, ele sendo monitorado lá, tudo. Coitadinho, né? Ele tava fazendo a acupuntura. É um trauma muito grande para um bichinho muito pequeno, né? A lesão, eu digo porque eu fiz uma cirurgia de coluna e quase morri, gente. Imagina ele desse tamanho, dessa extensão. Mas de eu acredito que o caso do Billy, né? Ele... Esse é o Billy hoje, olha. Né? Sem vergonha. Né? Tem autonomia, né? E para brincar, correr, levanta, faz o que quer da vida dele. Você vê que ele cai um pouquinho, mas, né? Não, mas é outra vida, né? Pra quem não tinha nada, né? Nossa senhora! Pra quem não tinha nada. No pós-cirúrgico ali, ele ficou um tempinho internado, né? Isso, eu sempre solicito ali, no mínimo, 72 horas de internação para controle da dor, né? E aí já começa a fisioterapia, já pode ir de imediato. Eu sempre peço de imediato, porque, né? O pessoal pensa que fisioterapia é movimento, né? E não é isso, né? A fisioterapia ela é anti-inflamatória, na verdade, né? Então, você tendo o estímulo anti-inflamatório logo de cara, então você evita muita coisa ali, né? Um dano muscular maior,
um edema de medula e tudo mais, tá? Então eu sempre solicito de imediato. A partir do momento que tira os pontos, aí ele vai para a esteira aquática. Aí faz outro tipo de fisioterapia também, né? Que é a fisioterapia ativa, no caso, né? E no caso dele aí, acho que casou, né? De eu conseguir fazer uma boa cirurgia e os tutores dele ser muito colaborativos. Eu queria te perguntar agora. Porque ortopedia aí, no caso, né? A gente tem etapas e o sucesso de cada etapa vai depender de alguém ali. Isso. Então, o início do tratamento, da equipe clínica, até chegar em você, a cirurgia, então é importante o profissional experiente, não é uma cirurgia simples, tá falando, parece que não é. Então, profissional experiente e a importância depois dos tutores em casa, né? Que você foi forçar, porque ortopedia a gente faz repouso, a gente faz cirurgia, faz repouso, e com animal é complicado. Muito mais difícil. E assim, né? Pensa num outro cenário, né? Eu faço uma cirurgia dessa e não reabilito o paciente, ele ia estar correndo ali. Não ia. Você entendeu? Então a cirurgia é 50% do tratamento. Tem que fortalecer a musculatura, né? Pra poder facilitar. Eu posso fazer a melhor cirurgia, né? E vou fazer uma observação. A gente está falando de ortopedia, mas isso foi uma cirurgia neurológica, né? Não foi uma cirurgia ortopédica, basicamente. Assim, a coluna entra na neurocirurgia, né? Sim. Porque você está mexendo em tecido nervoso ali, né? Sim. Então ela entra na neurocirurgia. Mas assim, quando a gente abre ali e olha, a gente já dá para ver como que tá mais ou menos a saúde da medula, né? Até pela coloração dela, né? Então, terminando a cirurgia, eu sempre gosto de falar com o tutor. Olha, tava com uma coloração aceitável, tava boa, tava hemorrágico, né? O prognóstico é esse, né? Porque tem riscos, né? Então, às vezes, você faz a melhor cirurgia, só que a hora que você descomprime, tá tudo hemorrágico. Sim. Né? Aí já condena o caso também, né? Já não teria um sucesso desse. Então, a questão da neurocirurgia você está vendo ali mesmo, né? Sim. Vendo o nervo, né? Vendo a medula, vendo tudo, né? E no caso do Billy, não existia outro tratamento. A tentativa era realmente, em casos como o dele, tentar cirurgicamente. Eu sempre faço uma analogia, né? Você pensa um cano de água com uma pedra dentro, né? Se você não abrir aquele cano e tirar a pedra, ele não vai sair para lado nenhum, né? Então, assim, o caso da compressão da medula é uma compressão mecânica que ela exige que você tire aquela compressão ali mecanicamente também, que é abrir e remover com o instrumento, né? Então, assim, mas posso fazer ozônio? Você pode fazer o que você quiser, não vai resolver, tá? Talvez para uma protusão, que seria um abaulamento do disco, às vezes o anti-inflamatório, o ozônio, tem até um efeito, tá? Não vou desmentir tudo também. Mas para uma compressão mecânica de hérnia, tem que abrir e tirar. Tá? Não tem solução mesmo, outra solução para o caso. Talvez, se insistir em muitos outros tratamentos, você vai retardar ainda mais, talvez tendo uma progressão dessa hérnia e prejudicando ainda mais um prognóstico, talvez que seria bom, pode não ser se você demorou muito para mexer nessa hérnia. E é o que acontece hoje em dia, né? Porque assim, as pessoas tendem a não acreditar que é cirúrgico, né? Então, chegou lá com paraplegia, vamos fazer físio, vamos fazer medicação, vamos fazer ozônio. E a hora que sai e cai da mão do cirurgião, o cachorro já está atrofiado. Sim. Né? E aí como que você desfaz uma atrofia, uma contratura muscular de tanto tempo, né? De um paciente que já está com paraplegia, então você vai lá, tira o material da medula, só que não tem resposta muscular nenhuma, entendeu? Sim. Então o erro é esperar. Na verdade, eu falo que hérnia de disco é uma corrida contra o tempo, né? Você diagnosticou, você suspeitou, manda para tomo. Fez a tomo, já opera no dia seguinte, ou no mesmo dia, se for possível, tá? Porque é realmente uma corrida contra o tempo. O tecido nervoso, diferente de outros tecidos do corpo, né? Ele não regenera. Então, você perdeu o neurônio, perdeu, né? Então, você imagina que vem um cordão nervoso, ele chega aqui, ele é estrangulado. Daqui para trás, ele está só perdendo. Sim. Né? Quando você desestrangula, não quer dizer que vai nascer de novo aqui. Ele perdeu, né? Então, vamos dizer assim, hipoteticamente, nasceu com 5 milhões de neurônios. Aí, numa hérnia de disco, perdeu 3 milhões. Sobrou 2 milhões ali para trabalhar, entendeu? O que os 5 fariam, 2 vai ter que tentar fazer. E às vezes, na fisioterapia, você reeduca esses neurônios. Sim. Né? Então, você vê paciente que era paraplégico e desenvolveu um andar medular,
né? Aí você vê o cachorrinho andando, o braço tá numa velocidade, a perna tá em outra. Mas ele tá andando. Sim, sim. Né? Então, assim, dá para reeducar o que sobrou também, né? Mas é basicamente isso, tá? Geralmente as hérnias são cirúrgicas, né? Bom, a gente viu que o Billy aí se recuperou, vem se recuperando bem, né? Acima da minha das expectativas, viu? né? E a gente está falando bastante de ortopedia aqui, até agora a gente falou nada de fratura. Então parece que ortopedia é fratura e... É verdade. Né? Não teve um assunto aí de fratura. Eu queria entrar nesse assunto um pouquinho, que esse realmente todo mundo acho que imagina que é algo ortopédico. Na sua casuística aí, se é mais fratura, é mais os ligamentos, o que mais aparece? Tá, assim, na minha rotina hoje, né, o que eu mais opero é coluna e ligamento, né? Fraturas, assim, eu acredito que como tem muito hospital público fazendo também, né? Então, assim, a minha rotina baixou um pouco de fratura. Mas as fraturas em gerais, assim, também, como que é resolvido, né? Se é uma fratura exposta, por exemplo, geralmente é resolvido com fixador externo, que é aquela gaiola que é colocada por fora, né? Eu acho que o pessoal se identifica muito e fala, nossa, meu cachorro tá com aquela gaiola igual do motoqueiro, né? Né? É clássico. Aí eu tinha um cliente que eu coloquei uma gaiola na perna do cachorro dele e ele não queria tirar a gaiola. Né? Ele não queria. Eu falei, mas por quê? Não, é porque ele é famoso lá no bairro, o cachorro motoqueiro, não sei o quê, né? Então, virou a identidade do bichinho. Ele gostava, o cachorro chamava atenção, né? E ele demorou para voltar, mas tirou a gaiola depois da perna do cachorro dele, né? Então, assim, as fraturas expostas, porque a gente escolhe, por exemplo, o fixador externo? Porque o osso já teve contato com o meio externo. E quando ele tem contato, ele entra a bactéria nesse osso e ele transporta para dentro lá do meio interno dele. Se você colocar uma placa ali, vai criar um filme de bactéria nessa placa e vai dar uma osteomielite e vai soltar tudo, né? Quando a gente opta pelo fixador externo, a gente está colocando um sistema que tem pouco contato de implante com o osso. E a gente deixa o osso trabalhar sozinho ali, os antibióticos, para acabar com essa infecção e crescer de novo, né? E cicatrizar o osso. Quando você tem uma fratura que ela é fechada, não teve exposição nenhuma, geralmente a gente resolve aí com placa e parafusos, né? E aí tem dezenas de marcas hoje em dia, né? Eu trabalho com duas marcas, uma é de inox, que é o inox cirúrgico, e a outra é titânio, né? E para cachorrinhos assim, ou gatos pequenos, né? Você fala de 1 kg, 1,2 kg, 1,5 kg, 2 kg, o titânio é mais indicado hoje em dia, né? Porque a gente consegue um implante mais leve, mais delicado para aquele ossinho que é muito fininho já, né? Que a presença do implante incomoda o osso também. Mas assim, a fratura é o início de todo ortopedista, né? Então, assim, todo ortopedista que inicia na rotina aí de cirurgia, o que ele primeiro opera é fratura. E aí depois se especializa em ligamento, coluna, prótese de quadril, prótese de tróclea e vai embora, né? Né? Eu acho que com relação à fratura, você falou, tem tantos hospitais, talvez está chegando menos, mas eu acho que até mesmo o tutor está um pouco mais consciente. Eu lembro, há anos atrás, o que a gente pegava de pincher, com fratura das duas patinhas da frente, porque caiu da laje. E assim, chegava... Às vezes pulou da cama, né? Então, acho que o pessoal... Acho que o tutor está um pouco mais cuidadoso, mais cauteloso, não deixa mais exposto para pular da laje. Ou, né? Então, acho menos que também... acesso à rua, atropelamentos. Exatamente. Acho que tem uma conscientização legal também. Sim, a cabeça do pessoal está mudando em relação Graças a Deus. ao cão, ao gato, né? Então, assim, a criação é outra, com outro carinho hoje em dia, né? Sim. Mas, assim, acontece muito, né? Tá no colo da minha filha, pulou, quebrou o bracinho, né? Acho que pequenininho. Há 2 semanas atrás eu operei 2 Spitz com fratura bilateral de radiúna na mesma clínica. Ai, que dó. Né? Então, assim, quebra muito fácil, né? Muito fininho, né? Qualquer altura, não precisa ser necessariamente a laje, né? E aí, assim, nos atropelamentos, né? O que a gente mais pega assim também, no meu caso, é fratura de quadril, de coxal, né? Acho que do hospital é o carro-chefe. Tá? Que aí quebra bastante. Esse tipo de fratura tem que ser operada diferente do que o pessoal pensa. Não é operar para colocar o animal para andar. É porque essa fratura comprime o intestino, né? E aí o animal começa a segurar fezes e não consegue defecar porque o osso está lá comprimindo
a alça intestinal, né? Então você tem que trazer esse osso para o lugar, colocar a placa, parafuso, para ter uma qualidade de vida aí, não pensando em ele andar. Na função, né? Na função dele como um todo, entendeu? Porque às vezes a pelve até pode se restabelecer, criar um calo ósseo, mas se ela tá estreita, o cocô não vai passar. A estenose ali não passa, né? Espremeu o reto, né? Sim. E aí você acaba com a vida do paciente, entendeu? Né? Bom, para finalizar, eu acho que tem algumas perguntinhas que o pessoal fez no Instagram que a gente já passou por elas, mas eu vou fazer um pouco de forma mais direta. Uma delas é com relação à fisioterapia, se para lesões articulares e pós-cirúrgico é sempre recomendado, o que você normalmente orienta? Sim, toda cirurgia ortopédica tem recomendação de físio, né? Então, assim, desde de uma fratura de radiúna, que é a coisa mais simples que existe hoje em dia, né? Ou uma ruptura de ligamento ou coluna. Por quê? Pelo efeito anti-inflamatório que a físio tem, né? Então, ela tem um efeito anti-inflamatório e cicatrizante muito bom, né? E devolve a função muito rápido, né? Então, assim, para os pacientes não cirúrgicos, que é o caso de artrose, ela tem um efeito anti-inflamatório muito bom e ela devolve o tônus muscular, né? Então, essa articulação com a artrose, se ela ganhar músculo em volta, ela para de doer, entendeu? Né? Então, assim, é igual um ser humano com condromalácia no joelho. Não faz nada, fica sentado o dia inteiro, vai andar, dói. Né? Se esse ser humano pegar e ir lá e fazer uma fisioterapia ou uma musculação, um fortalecimento, ele não sente a dor da condromalácia. É a mesma coisa o paciente, né? Então, assim, esse efeito analgésico anti-inflamatório, né? E esse efeito de tônus muscular, a fisioterapia é super indicada. Acaba que a musculatura desenvolvida não deixa uma carga muito grande para a articulação, né? Trabalhando junto as duas. É porque a articulação sem massa muscular fica instável. Sim. Né? Quando você coloca a massa muscular ali, você deixa ela bem estável mesmo, né? E aí cria uma resistência maior. Né? Também, como que dá para prevenir ou tentar ajudar esses animais que são mais agitados, mais ativos, a não terem doenças articulares? É difícil. Olha, por exemplo, o ligamento cruzado hoje em dia, que acho que é o carro-chefe da ortopedia ali, né? Tem um problema ali de fibra colágena, né? Então, às vezes, você vê um paciente que foi atropelado com fêmur e tíbia fraturado e o ligamento está íntegro. Aí você pega aquele cachorrinho que está no colo da pessoa o dia inteiro dentro de casa, foi subir no sofá, rompeu o ligamento, né? Então, você vê assim que há uma predisposição genética do paciente, né? Além de problemas endócrinos e tudo mais. Mas o que evitar no caso, né? O que eu falo para todo mundo? Escada, sofá, cama, né? Tem que evitar. Ainda mais porque as pessoas hoje em dia gostam do piso liso, né? Para ficar fácil para limpar e tudo mais, né? E aí você pega um paciente que tem uma predisposição a ter problema articular, com um monte de obstáculo dentro de casa e o piso liso para ele escorregar. Aí tá tudo certinho cheio, né? Para acontecer, né? Agora sim. Escada e vai pro piso liso. Pula do sofá, desce a escada. Eu tive uma colega veterinária há muitos anos isso. Ela tinha um pincher desses bem pequenininho, número 0 aí, né? Ela chegou em casa, chamou ele, veio correndo. Ele derrapou no piso liso, enroscou as patas embaixo do tapete e virou. Aí quebrou os 2 radiônicos. Nossa Senhora! No tapete. Ai, né? Que dó, por conta imagina. do piso liso. Você entendeu? Então, assim, na verdade, né? A moradia não é de acordo com o que o paciente precisa. Só que ninguém vai colocar um piso rústico em casa por conta do cachorro, né? Então, assim, mas vamos colocar botinhas de borracha. Putz. Dificilmente um cachorro vai aceitar ficar com botinha de borracha. Os meus jamais. Não ficam né? nem de roupa direito, vão ficar de bota. Não dá. Então, assim, o que tem que educar mesmo é aquela coisa de tentar colocar rampa nos lugares, né? O que eu indico muito para paciente que opera coluna, colocar passadeira de EVA. Nas casas, né? Para ajudar, porque assim... E o peso, né? Peso reduzido também dos pacientes, né? Você falou da rampa em casa, eu tenho a rampa, tenho no sofá, tenho na cama. Não usa. Ele sobe pela rampa, mas ele desce fora da rampa. É isso. O pessoal fala assim, nossa, o meu cachorro ele usa a rampa para subir. Toca a campainha, ele salta. Exatamente isso. Ele salta. Ele voa do sofá. Voa do sofá, é bem isso mesmo, né? Mas é difícil, mas assim, olha... acho que o controle do peso, né?
Se o cachorro já tem uma predisposição genética a ter problema articular, né? O uso de condroprotetor, que são as condroitinas, os colágenos, né? É uma boa e talvez também. o uso precoce não necessariamente entrar quando eles já estão com doenças articulares ou... Por entra... exemplo, olha, você pega aí um Spitz, né? Se ele tiver luxação de patela já diagnosticada pelo clínico, já entra com condroitina, tá? Já entra com condroitina porque vai dar problema, né? Já entra com a condroitina na dose normal e mantém, né? Porque aquele osso raspando uma cartilagem no osso vai dar problema. Com o tempo... Não tem jeito, tá? Tá fora do lugar, né? A outra pergunta era mais ou menos emendou nessa, que era realmente com relação ao ambiente. Sim. Então, já foi respondida. Para tentar ajudar a minimizar aí os danos articulares. E a gente tem que lembrar que, no final das contas, eles estão vivendo muito mais. Então, a gente tem que cuidar muito mais para que eles consigam ter uma velhice com uma qualidade de vida boa, né? Sim. A expectativa de vida está muito alta, né? Então, você vê pacientes aí de grande porte, Rottweiler com 16 anos. Sim. Era difícil pegar, né? Nossa... Há 10 anos atrás não passava de 9, 8. Com 9 você já estava falando, nossa, tá super... Bastante. E é legal que, assim, até mesmo o aspecto estético mesmo, parece que tá mudando, né? Eles não estão ficando com a carinha de tão senil, velho, tão né? novo. Porque antes, com 9 anos, você via aquela carinha de vovô. Sim. Hoje em dia já não é mais assim... Eu acho que é algo da sociedade em geral, né? Sim. Né? Você pega há 100 anos atrás um homem de 50 anos, era um terceira idade, né? Hoje em dia, né? Tanto é que a gente ficava, né? Porque quando chegar com os 40 anos eu vou estar velha. Agora você tá com 40 você fala, ai meu Deus. Então, assim, isso tá sendo... de velho com 40. Mas, assim, a expectativa aumentou muito mesmo, né? Então, eu atendi o gato até de um parente meu com 24 anos. Gato Nossa. mais longevo ainda, né? Né? Outro dia eu estava lendo uma reportagem que eu comprei um Blue Heeler para ter lá em casa. O Blue Heeler que viveu 28 anos. Nossa, 28 anos. Entendeu? Então, assim, onde você viu um cachorro de 28 anos? Eu nunca vi. Nunca vi. E tem, né? Eu acho que o mais vovô que nós tivemos no hospital tinha 22. É muito. E é muito. Né? Eu tive uma cadelinha que ela teve artrose no corpo inteiro, coitada. Ela tava com 19 anos. Mas teve artrose que você pegava, ela crepitava o corpo dela. Ela enferrujou, tadinha. Ela andava com os braços duros, as pernas duras. Ela caía, ela ficava pedalando, não conseguia levantar de novo, né? E assim, 19 anos. E tomara que eles evoluam como a gente, né? Que vai ficando cada vez mais... O tratamento cada dia mais moderno. Hoje em dia, né? Eu acho que a veterinária, a medicina veterinária como um todo, né? Não estou falando só da ortopedia, né? Mas você fala na oncologia, né? Os exames imunohistoquímicos que você tem hoje em dia para identificar um monte de coisa, né? Então, assim, a gente consegue... tratar as lesões antes que elas fiquem assim incompatíveis com a vida, com a qualidade de vida, né? Então, que além da ortopedia eu faço muitas cirurgias hepáticas também e tudo, né? Então são coisas que a gente consegue controlar com medicações e cirurgias e tratamentos e vai jogando a vida para frente com qualidade, né? Que não eu acho que a função da veterinária, né, é muito gratificante você ver o paciente bem, né? E o tutor dele muito feliz com o que foi feito também, né? Acho que é gratificante, né? Você ter o seu paciente bem e o tutor feliz ao mesmo tempo aqui, né? A missão cumprida, né? É a missão. Eu vejo pelo caso do Billy aqui. Sim. É um paciente que eu tava com a expectativa bem baixa, né? E ele ultrapassou as expectativas, né? Então, você imagina quanto que esse casal não tá feliz de ver ele correndo, pulando, né? E isso eu tô falando da ortopedia, mas você imagina aí de uma neoplasia, né? Na área oncológica, né? Ou na área aí gastrointestinal e vai embora, né? Então, eu acho bacana esse avanço da medicina veterinária, né? A gente tá sempre atrás da medicina humana ali, buscando. E, assim, em 15 anos de formado que eu tenho, o negócio já mudou demais. Eu também acho. Eu entendo essa evolução muito rápida, assim. Muito rápida. Quando eu olho para trás,
13 anos atrás que eu tenho de formato, você fala, nossa, parece que era tão... O caso Parecia do Billy teria parado no raio-x 15 anos atrás. Exatamente. Se tivesse Sim. feito o raio-x 15 Exatamente. anos atrás. Né? Hoje já foi para tomo, foi para cirurgia. Não teria cirurgia porque não teria como passar do raio-x. Eu vou até passar uma informação aqui que tem muito a ver, mas assim, ó, quando eu era estagiário nesse hospital, que eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender ortopedia lá, a gente usava o tomógrafo humano. Uhum. A gente ia de madrugada no laboratório humano. Escondido. Que a gente conhecia o rapaz que trabalhava lá, anestesiava o bichinho, colocava dentro do tomógrafo, fazia tomografia, e aí ele apagava todo o exame do computador, porque fechava o laboratório o negócio daquele, né? Se a Anvisa visse aquilo ali, fechava o laboratório. E aí a gente não tinha laudo, não tinha nada. Vocês iam tentar entender o que era aquilo, né? Daí trazia aquele monte de foto e falava, ó, a hérnia tá nesse ponto aqui, né? Aí a gente operava e dava certo. Poxa, que legal. Então assim, agora hoje em dia, você escolhe onde você quer levar para fazer a tomografia. Tem muito recurso. Né? Ah, eu quero uma tomografia de tal lugar, né? Hoje em dia você tem tomografia aí em Itaquá, tem em Arujá, tem em Mogi, tem em São José dos Campos. Em São Paulo tem dezenas, né? Ressonância magnética, né? Ultrassom especializado em ligamento, né? Coisa assim que há 15 anos atrás você não tinha. Não tinha. Não né? mesmo. Mal tinha ultrassom. Antes de vir para cá aqui para a gravação do podcast, eu estava atendendo um paciente que eu atendia hoje à tarde e conseguia tomografia para amanhã. Nossa. Você entendeu? Né? Então, assim, isso aí, antigamente, o máximo que você conseguia de imagem era uma mielografia. A gente, se não tiver internado, não consegue uma tomografia para amanhã. Não consegue. É verdade. Você tem que estar dentro Só do se tiver hospital mesmo. internado, senão não consegue. Verdade. Não consegue. Então, mudou demais, né? O acesso à tecnologia, né, aumentou muito, né? Então, a tecnologia veio para somar mesmo. né? E aí tá aí. Agora tem aí o pessoal desafiando aí com célula-tronco também, né? Tendo alguns resultados também com célula-tronco, até em questão de medula, né? Em questão de função renal alterada também. Né? Então é coisa que está só agregando. Sim, né? sim. Vai caminhando, daqui a pouco a gente tem outros recursos. A gente vai encaminhando aqui então para o final. Ricardo, queria agradecer muito sua participação, a lembrança aqui da equipe aqui do Mundo Animal. Obrigado mesmo, tá? Muito legal aí. Obrigada. Obrigado, pessoal. Os esclarecimentos aí, os tratamentos que tem hoje em dia. Sim. Parabéns pelo caso do Billy aí, que realmente é gratificante, né? Esse aí ultrapassou a expectativa mesmo, né? Foi bem legal. Bem bacana. E agradecer também os tutores do Billy pelo empenho deles e por acreditar que fosse dar certo. Mesmo tendo um prognóstico que não era legal, ainda eles insistiram e fizeram o melhor. Eles fizeram o melhor e a gente conseguiu fazer o melhor, todo mundo junto. Eu acho que foi um trabalho bem de equipe mesmo aí. Sim. Tudo, né? Então, assim, desde da entrada do Billy no hospital até hoje, que ela mandou o vídeo dele correndo, né? Foi um trabalho de equipe, né? Muito bom. Juliana e Lucas. Tá. Foi bem bacana trabalhar com eles aí. Muito bom. Obrigado. Pessoal, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer algum comentário, deixa pra gente nos comentários, dá um likezinho, compartilha com a galera e precisando, estamos à disposição. Brigadão, um beijo.